Alô pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro da Frente 1 para a aula 3 de Biologia. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre os carboidratos, tudo bem? Só lembrando que nós estamos na aula de Bioquímica, né? E nós já vimos as substâncias inorgânicas, que foi a água e os sais minerais, e agora estamos vendo as substâncias orgânicas. E o primeiro tipo de substância que nós iremos ver são os carboidratos. Pessoal, olha só. Os carboidratos são importantes biomoléculas conhecidas também como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes na natureza e a sua maioria apresenta a seguinte fórmula geral: CH2ON. Vale salientar que alguns carboidratos possuem outros elementos em sua composição. Esse é o caso da quitina, por exemplo, que possui em sua fórmula também átomos de nitrogênio. Agora vamos falar sobre a função dos carboidratos, tá? Os carboidratos apresentam como principal função a função energética. Entretanto, os carboidratos possuem funções que vão além de garantir energia para as células, estando eles relacionados também com a estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais, por exemplo. No que diz respeito à função estrutural, podemos citar a celulose e a quitina. A celulose é um importante componente da parede celular da célula vegetal, enquanto a quitina faz parte do exoesqueleto presente nos artrópodes. Classificação dos carboidratos. Os carboidratos podem ser divididos em três classes. Monossacarídeos. Quais são as suas características? Os monossacarídeos são os carboidratos simples que atuam como blocos, são os monômeros, né, a partir dos quais serão formados os outros carboidratos mais complexos, como os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com a cadeia principal de carbono. Exemplos de monossacarídeos: glicose, galactose e frutose. Disacarídeos. Pessoal, os disacarídeos eles são carboidratos formados por dois monossacarídeos por meio de ligações glicosídicas. Exemplo: sacarose, que é formada por glicose e frutose, a maltose, que é formada por duas moléculas de glicose, e a lactose, que é formada por glicose e galactose. Agora vamos falar sobre os polissacarídeos, que são carboidratos complexos formados por vários monossacarídeos unidos entre si por ligações glicosídicas. E os principais exemplos, na verdade os exemplos de polissacarídeos são o amido, a celulose e o glicogênio. Gente, agora vamos falar sobre a classificação dos monossacarídeos, tá pessoal? Olha só, os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbonos que possuem em suas moléculas. Os monossacarídeos mais simples são as trioses, as quais possuem 3 carbonos em sua molécula. Após as trioses temos as tetroses, 4 carbonos, pentoses, 5 carbonos, hexoses, 6 carbonos e assim por diante. Os principais monossacarídeos são as pentoses e as hexoses. Entre as pentoses destacam-se a ribose, enquanto nas hexoses destaca-se a glicose. Pessoal, diferença entre carboidratos simples e complexos. Os carboidratos eles podem ser classificados em simples e complexos. Os carboidratos simples são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto os complexos apresentam um processo de absorção mais demorado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples são formados por açúcares simples ou por um par deles, enquanto os complexos são formados por cadeias mais complexas de açúcares. São exemplos de alimentos que possuem carboidratos simples: o mel, a rapadura, balas e doces em geral. Como exemplo de alimentos que possuem carboidratos complexos, podemos citar os pães, as massas, os feijões e a lentilha. Exemplos de carboidratos. Olha só, pessoal. A seguir falaremos a respeito de alguns importantes carboidratos. Glicose. É um carboidrato simples e também um monossacarídeo mais comum. A glicose é fundamental para a realização do processo de respiração celular, em que a energia será produzida para a célula. Os principais polissacarídeos são formados pela polimerização da glicose. Amido é a principal substância de reserva de energia dos vegetais. Ele é formado por dois tipos de polímeros de glicose, a amilopectina e a amilose. Os grãos de amido das plantas ficam armazenados no interior dos plastos, organelas típicas da célula vegetal. Glicogênio
é a principal reserva energética dos animais e é formado pela união de várias moléculas de glicose. Esse glicogênio é encontrado armazenado no nosso fígado e também nos nossos músculos. Quando necessitamos de energia, o glicogênio é quebrado em glicose, que será utilizado pelas células. Olha só, pessoal, isso aí pode ser uma questão de prova, tá? Essa diferença aí entre o amido e o glicogênio. Não se esqueçam nunca mais, amido é a substância de reserva de energia dos vegetais. Falou em amido, reserva energética dos vegetais. Falou em glicogênio, é reserva energética dos animais, tá, gente? Geralmente, esse tipo de questão vem em provas de vestibular, tá? Agora vamos falar sobre a celulose. Pessoal, a celulose ela é encontrada na parede celular da célula vegetal, né? Quando nós chegarmos lá na aula de citologia, vocês verão que existem basicamente dois tipos de células eucariontes, que são as células animais e as células vegetais. A principal diferença entre elas é que a célula vegetal possui essa parede celular que é rica em celulose, tá? Que é um carboidrato. Tá? Então a celulose ela é encontrada na parede celular da célula vegetal e é formada por unidades de glicose. É um carboidrato fibroso, resistente e insolúvel em água. Um fato interessante é que a madeira é formada a quase 50% de celulose, enquanto as fibras de algodão são praticamente 100% celulose. Quitina é um polissacarídeo encontrado na parede celular das células de alguns fungos e também na composição do exoesqueleto de artrópodes, como insetos e crustáceos. Tá? Isso aí também é importante que vocês saibam a respeito da quitina, tá, gente? A principal função dela é formar o exoesqueleto dos artrópodes, tá? Agora vamos falar sobre alguns alimentos ricos em carboidratos. Gente, olha só, os carboidratos eles são encontrados em todo alimento de origem vegetal, tá, gente? Qualquer alimento de origem vegetal existem carboidratos. Por quê? Porque isso se deve ao fato de que as plantas os produzem no processo de fotossíntese e armazenam carboidrato como fonte de energia, tá, gente? Só lembrando que fotossíntese é o processo químico pelo qual a planta ela produz o seu próprio alimento, tá? Então, olha só, as plantas elas produzem, né, os carboidratos e armazenam como fonte de energia, né, como amido. Alguns alimentos apresentam uma concentração maior de carboidratos quando comparados a outros. Entre os alimentos ricos em carboidratos, podemos citar o milho, o arroz, a mandioca, a batata e o inhame. Não podemos nos esquecer também dos pães, massas e doces. Vale salientar que alimentos derivados do leite também apresentam carboidratos, bem como o mel. Gente, olha só, e uma dúvida aí, né? Só para finalizar a aula aqui, uma dúvida interessante, olha. Finalizar aqui a parte sobre carboidratos. Carboidratos engordam? É uma dúvida que muitas pessoas têm. E aí, olha só, pessoal, os carboidratos eles são alimentos que devem estar presentes em nossa dieta, uma vez que são importantes para o fornecimento de energia para o nosso corpo. O recomendado é que cerca de 45% a 65% das calorias diárias sejam provenientes desse grupo de alimentos. Entretanto, deve-se ficar atento à necessidade metabólica de cada pessoa, tá, gente? Então, olha só, cada pessoa ali ela vai ter a sua própria necessidade metabólica, tá? Então, existem diversos tipos de biotipos, né? Então, existem aquelas pessoas que são mais magras, que têm um metabolismo mais acelerado, né? Então, essas pessoas, obviamente, elas vão necessitar de uma quantidade maior de carboidrato, né? Para manter o seu metabolismo funcionando corretamente. Já existem as pessoas mais gordinhas, né? Que possuem um metabolismo ali mais lento. Então, a quantidade de carboidrato para essa pessoa aí tem que ser balanceada, tá bom, gente? Quando ingerimos em excesso, podem estar relacionados com problemas de saúde, como a obesidade, tá? Então é importante que vocês fiquem atentos nessas questões, tá, gente? E que vocês prefiram os carboidratos complexos ao invés dos carboidratos simples, né? Conforme está mostrando aí na imagem, tá? Essa imagem aí, gente, tá cheia de carboidratos simples, né? Batata frita, bolos, doces em geral, hambúrguer, batata palha. Pessoal, isso aí é uma bomba calórica, tá, gente? Então, para você aí que não quer ter problemas com obesidade, né, com gordura em excesso, prefiram não se alimentar de carboidratos simples, tá? Prefiram os complexos, tá, gente? Obviamente, balanceado. Então, olha só, quando ingerimos, né, quando os carboidratos eles são ingeridos em excesso,
Eles podem estar relacionados com problemas de saúde, como a obesidade. Entretanto, uma alimentação pobre em carboidratos pode ser também prejudicial, pois, como eu disse anteriormente, esse nutriente ele é fundamental para o fornecimento de energia. Desse modo, é importante saber dosar a quantidade de carboidratos ingeridos, para que esses cumpram adequadamente o seu papel, tá, pessoal? Então, olha só, gente, é importante, né, que vocês tenham cuidado aí com essa questão dos carboidratos, né, da ingestão dos carboidratos, tá? E aí, olha só, para finalizar a aula, eu deixo aqui nesse último slide aqui um mapa mental que fala sobre os carboidratos. E aí, gente, vocês podem estar estudando esse mapa mental aí. Basicamente, olha só, né, aqui na parte de cima no meio do mapa mental nós temos a palavra carboidratos. Aqui na parte superior uma explicação, né, macromoléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, a fórmula geral. Aí puxa uma outra seta aqui dizendo que todos os produtos de origem vegetal possuem carboidratos. O mel, ele é um carboidrato de origem animal, tá? Então, olha só, isso é uma questão de prova, né? Pode vir perguntando na prova de vocês se existe algum carboidrato de origem animal. E aí vocês sabem que o mel, né? Vocês estão sabendo agora que o mel ele é um carboidrato de origem animal. Aqui na parte de baixo está falando sobre a classificação dos carboidratos, que eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, que eu expliquei na aula para vocês. Aqui no lado esquerdo, né, está falando que os carboidratos eles são a principal fonte de energia das células. E aí está dando uma explicação que a ingestão diária recomendada de carboidratos é de 50% a 60% do valor calórico total. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para comentar com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Abraços!